Alô, amigos, canal RK Bahia trazendo análise do jogo. Bahia 1, Atlético Paranaense também 1. Mais uma atuação frustrante para os mais de 33 mil torcedores do Bahia aí que fizeram um bom público, né? Um bom público para este empate decepcionante do Bahia. Bahia empata na Fonte Nova, saiu na frente, mas acabou cedendo o empate. Não foi uma boa partida do Bahia. Bahia teve algumas chances, oportunidades, jogou mais do que o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense foi mais organizado e conseguiu controlar o jogo. Bahia segue com a má fase, situação ainda delicada na tabela de classificação, muito próximo da zona do perigo, da zona da degola. E Everaldo fez o gol para o Bahia, Canóbio empatou para o Atlético Paranaense. Bahia, 38 pontos, está na 16ª posição, um ponto a mais que os times que estão na zona do rebaixamento, que o primeiro que está fora da zona. 4 jogos sem triunfo, segue a sina, né? E graças às derrotas aí, foi beneficiado na tabela, na rodada, a derrota do Cruzeiro para o Coritiba, aquela partida cheia de confusão, de torcida invadindo o campo e tudo mais, a derrota do Goiás para o Atlético Mineiro, né? E graças a esses resultados paralelos, não entrou para a zona da degola. Mas foi ultrapassado pelo Vasco, Vasco que venceu aí o América Mineiro. Agora a Ceni vai ter um tempo maior para se preparar, para treinar. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque muitas vezes o Bahia treina e nada de diferente acontece, né? Mas, de qualquer forma, o Ceni vai ter mais tranquilidade para trabalhar, porque agora vem a data FIFA, o Brasil nas eliminatórias, né? E para o jogo contra o Corinthians, uma pedreira na Neoquímica Arena, dia 25 de novembro, um sábado aí, às 19h30, o Bahia tenta recuperar os pontos que não conseguiu em casa, fora de casa. E vai ser pedreiro, porque o Corinthians vem de um bom triunfo contra o Grêmio na Arena do Grêmio. O Corinthians venceu o Grêmio, que está ali na segunda, terceira posição da tabela, um dos postulantes ao título da competição, venceu por 1-0, jogando com um jogador a menos durante quase toda a partida, porque o Bruno Mendes foi expulso no início do primeiro tempo. Mas o Bahia teve 2 mudanças, né? Tassiano voltou e o Juba foi escalado no lugar do Camilo Cândido na lateral esquerda. Aliás, o Juba que teve algumas incursões ofensivas, ele foi mais apoiador do que um lateral, né? Na defesa ele nem foi tão bem assim, aliás, ele não conseguiu parar o jogador do Atlético Paranaense no gol do Canóbio. E teve mais liberdade para atacar o Luciano Juba. Rezende foi escalado na zaga como um terceiro zagueiro, numa linha de 3 zagueiros, né? Com Canu e mais o Vitor Hugo. E o Atlético Paranaense chegou aí com muitos desfalques, principalmente o seu destaque do time, que é o Vitor Roque, o craque do Furacão. Primeiro tempo começou sem grandes chances, muitos erros de parte a parte, né? Tanto da parte do Bahia quanto da parte do Atlético Paranaense. E a primeira boa chance aconteceu somente aos 18 minutos aí. Biel cruzou para Tassiano em cima do goleiro Bento. Biel, aliás, que foi o jogador mais participativo no primeiro tempo, foi a válvula de escape do Bahia nos contra-ataques, principalmente pelo lado esquerdo, e foi ele que sofreu a falta próxima à área que Juba quase fez na cobrança de falta. Bahia, muitas dificuldades, principalmente em finalizações. O Atlético Paranaense tentava controlar o jogo, tentava controlar o ímpeto do ataque do Bahia, porque o Bahia veio para tentar vencer de qualquer jeito. Só que muitas vezes de forma desorganizada.
né, errando muito nas finalizações também. Bahia foi melhor no primeiro tempo, teve 9 finalizações contra apenas uma do Atlético Paranaense. No segundo tempo, o jogo começou movimentado, Tassiano teve boa chance, o Canóbio chegou a ficar cara a cara com o Marcos Felipe, que impediu o gol do Atlético. Bahia tomou a iniciativa, foi para cima, aos 24 minutos acontece o pênalti, né? Gilberto foi derrubado na área e a curiosidade, foi o primeiro pênalti marcado a favor do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, né? O Bahia nunca teve um pênalti a seu favor até agora, já no finalzinho da competição. O Everaldo cobrou bem, fez 1-0, oitavo gol dele na competição. E aos 41 minutos, a defesa do Bahia deu bobeira, né? Numa cobrança de escanteio aí, o Canóbio subiu mais alto que todo mundo e empatou a partida 40 e na finaleira do jogo, já 41 minutos da segunda etapa. E aos 44 minutos, quase que o Atlético Paranaense vira o jogo, mas Marcos Felipe, que teve bem na partida, fez grande defesa. E aí o placar ficou realmente no empate em 1-1. Os destaques da partida, Marcos Felipe, né, fez grandes defesas, aí salvou o Bahia de não ser derrotado nesta tarde e noite aí de domingo. O Gilberto foi bem ofensivamente, sofreu o pênalti, né, mas ainda não é o lateral direito dos sonhos da torcida do Bahia. O Canu errou no lance do gol, né? O Vitor Hugo foi bem como zagueiro central e o Juba, meio afobado, meio intranquilo, falhou no gol do Canóbio, não conseguiu impedir o avanço nesse lance do gol do Furacão. O Rezende, jogo seguro aí como terceiro zagueiro, sempre um jogador aí que mantém uma média boa. Acevedo, achei o melhor jogador do Bahia, fechou bem os espaços, foi muito combativo, grande participação do Acevedo. Tassiano, pouco participativo, né? Tentou fazer a ligação aí do meio de campo para o ataque, mas falhou, né? Não foi o Tassiano dos bons tempos. Assim como o Cauli, também não vem repetindo aí as boas participações que teve antes da lesão, não foi o Cauli das outras partidas ainda, né? Biel, destaque do jogo, gostei do futebol do Biel, válvula de escape aí, principalmente pelo lado esquerdo e nos contra-ataques. Criou lances de perigo aí para o time do Bahia, foi o jogador mais perigoso do ataque do Bahia. E Everaldo, razoável, fez o gol, fez alguns pivôs interessantes, brigou muito, mas ainda não é também o centroavante dos sonhos do torcedor do Bahia, que, como eu falei antes, mais de 33 mil pessoas, né, fizeram um bom público, apoiaram o time, mas saiu no final do jogo, mais uma vez frustrado com um empate que realmente não leva a lugar nenhum e o Bahia ainda corre sérios riscos de entrar para a zona de rebaixamento. E agora tem a parada FIFA e o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena somente aí no dia 25 de novembro. Ou seja, tem muito tempo para se preparar. Vamos ver se o Rogério Ceni consegue moldar o time, consegue dar um padrão tático, consegue organizar melhor o time para que o Bahia comece a trilhar novamente o caminho do triunfo. Foi o que eu vi de Bahia 1, Atlético Paranaense 1, um resultado frustrante, mas que o Bahia foi beneficiado com a rodada, com algumas derrotas de times que estão ali junto com o Bahia, e com isso ainda não foi dessa vez que o Bahia entrou para a zona da degola. Quero saber a sua opinião, deixe nos comentários, joinha sempre, te inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado pela audiência, beijo no coração e fique com Deus.